protocolar que vai fazer parte de todos os termos que serão encaminhados para a OEB do Rio Grande do Sul. Meu nome é Rudinei Fávero, sou diretor-presidente do Grupo de Escoteiros Tupinambás. Pessoal, nós, reunidos os chefes, a gente chegou à conclusão que a gente pretende retomar as atividades. Abre-se um parênteses antes. Quem tiver alguma coisa a perguntar, eu vou passar todos os dados e depois o Paulo abre o microfone, ou vocês abrem o microfone para perguntas, tá? Aí eu passo todos os dados pertinentes e aí, posteriormente, a gente faz as perguntas que são com certeza, dúvida dos pais, tá, pessoal? Então, assim, ó, nós tivemos reunidos na última semana e a gente levantou alguns motivos que nos levam a pensar que sim, no começo de agosto nós temos condições de retomar as atividades conforme o que nos é pedido da OEB. Eu digo pedido, gente, porque existe todo um protocolo de retorno. Esse protocolo, ele é muito bem feito por médicos, junto à direção do OEB, e faz com que a gente tenha a condição de minimizar os riscos. É claro que risco a gente sabe que sempre vai ter, mas dentro do quadro atual, busque uma forma de continuar com o movimento escoteiro, isso que a gente tem uma grande preocupação, que a gente já está aí há 1 ano e 4 meses, praticamente com as atividades paradas, mas, ao mesmo tempo, dentro das normas que não são normas de saúde, normas que são solicitadas. Então, a gente foi levantando algumas situações que nos faz pensar que, sim, temos condições. Das quais são as situações que a gente, características do nosso grupo. Nós temos 2 sedes, essas 2 sedes, uma sede com 30 mil metros, com um pavilhão de 250 metros, nós temos uma sede que, na sede abaixo do viaduto, ela também é uma sede grande. É importante salientar que as nossas atividades serão sempre ao ar livre, isso é norma, tá? Então, nós temos 2 sedes grandes que nos dão a condição de trabalhar com os 3 grupos, os 3 ramos, melhor dizendo, de forma isolada e com a possibilidade de as crianças, os jovens, os adolescentes, estarem afastados dentro da norma que é permitida, que nos é pedida, que é os 2 metros. Então, assim, nós temos essa condição. A gente percebeu também, haverá agora final de semana, um desenquadramento na região 16, do alerta maior dos 3, no caso nós estávamos enquadrados a cidade no 3A, ou seja, uma pequena diminuição e a cidade já conseguiu... Não é aparecer, né, Fio? É só o chefe que está falando. Ok. Escutando? Tá. Então, nós temos essa característica também que nos faz pensar que nós podemos dar continuação. Nós treinamos uma equipe em forma de AD, com médicos, com especialistas. Essa equipe é formada, são pessoas que são os multiplicadores dentro do nosso grupo. Essa equipe é formada pela Dani, pela Nilce, pelo Anderson e por mim. Mais alguém, Dani? A Dani vai me falar aí, talvez se entrou algum pai nessa lista. Então, houve um treinamento que, para você ter uma ideia, se a gente não tivesse essa equipe treinada, a gente não poderia dar o segundo passo, que é a reunião com os chefes. Eu acho que também, outra importante, a volta às aulas presenciais, ela nos dá a condição de passar, nós também podemos voltar. Então, voltando às aulas presenciais, como voltaram, a gente pode buscar esse retorno, tá? Eu gostaria de falar alguma coisa sobre o plano em si. Só para você ter uma ideia,
nós temos que elaborar um plano e essa reunião que nós estamos fazendo, ela faz parte de um dos itens que nós temos para adequação, para mostrar para a UEB essa semana que sim, nós temos condições de retornar às atividades. Se esse plano não for aprovado, a gente não tem condições de retornar às atividades, a gente fica à mercê até a aprovação do plano. Mas assim, gente, do plano em si, essa reunião seria essa reunião e a solicitação via Secretaria da Saúde, os últimos 2 dados que eu percebo que estão faltando. Fechou segunda-feira, eu entrego na Secretaria da Saúde e a gente já teria a condição de, no começo de agosto, voltar às atividades, tá? Uma coisa importante, eu vou abrir aqui, é o seguinte, voltar às atividades. Nos é dito o seguinte, essa volta às atividades tem que ser ao ar livre, essa volta às atividades em dias de chuva, se não houver um lugar grande que possa ter ventilação, aí nós vamos submeter isso ao OAB quanto ao nosso pavilhão, mas aí a gente só pode fazer ramo por ramo ou um número X de escotistas e jovens para que a gente possa ter as atividades. Bom, aí existe uma forma de como a gente vai propor isso. A princípio, a gente vai propor que, sim, a gente pode fazer 2 ramos na chácara e 1 ramo na sede, e em dias que a gente achar que isso não é possível, a gente pode fazer de outra maneira que a gente vai colocar para que seja aprovado. Uma coisa importante é assim, ó, o grupo já adquiriu equipamentos de proteção, medidores de temperatura infravermelho, álcool gel suficiente, máscaras reservas também, tá? Quanto à adequação do nosso espaço, a gente também já fez a adequação necessária que nos foi pedido, que é aquelas faixas, que os banheiros com álcool, com toalha de papel, com álcool, o álcool vai estar na entrada, nós vamos ter pessoas, enfim, aquilo que vocês estão vendo em supermercados, escolas e tal, nós também vamos ter que ter todas as condições de adequação, tá? Então, isso é muito importante para vocês. O jovem vai ser, quando na chegada do grupo, vai ter a medição em si, a gente pede já, vai para vocês um termo de ciência e consentimento, tá? Isso é importante. Os chefes de ramo vão mandar para vocês um termo de ciência e comprometimento, de consentimento, melhor dizendo, nas atividades para participação. E esse termo especifica algumas coisas, que são, se o jovem tiver com alguma febre, algum princípio, pede-se lá que não mande o jovem para o grupo. Importante também, assim, gente, nós estamos retomando atividades. A gente vai tentar fazer da melhor maneira possível. Todas as ideias, tudo é bem-vindo, tá? Uma coisa importante, ninguém vai ser obrigado a participar das atividades. Ninguém não vai ter chamada. Por que não vai ter chamada? Porque isso é um dos itens. Se o pai achar que não deve mandar o filho, nós tínhamos uma regra no grupo, que se o filho não aparecer dentro de 3 atividades, isso pode vir a ter a gente tem que chamar o jovem o pai. Isso não vai acontecer. Enquanto perdurar a nossa, infelizmente, a pandemia, a gente não vai ter como fazer isso, tá? Então, vai ser bem tranquilo quanto a isso. O pai achou que não deve mandar, não manda os filhos, tá? Nós deveremos ter algumas atividades online, poderemos ter sim, dias de chuva, que a gente verificar que a nossa sede, o nosso espaço físico, ele não nos dá condição, estará a cargo dos chefes de ramo decidir isso, tá? Uma outra coisa importante que eu gostaria de salientar, os nossos chefes já vêm tomando a vacina, alguns já tomaram 2 doses, outros estão
com uma dose. Isso é um item importante que nos levou também a pensar, sim, nós temos condições de voltar, tá? Mas o principal de tudo, cara, é que eu percebi o seguinte, de todos os chefes, é a questão de o não ter mais um relacionamento, é esquecer o movimento escoteiro. Isso é muito ruim, tá? Então, nós sabemos que vai ser difícil essa retomada, muitos deles não vão ter mais vontade de voltar, mas a gente vai trabalhar, se for preciso, um a um, tá? A gente tem toda essa noção de que isso está acontecendo. Até o final do ano não existe atividades tipo à noite, acampamento. A princípio, não vai existir nenhuma atividade, então é atividade semanal, atividade única semanal. Então, assim, ó, gente. Então, esses são os dados, os motivos. Então, nós treinamos o nosso pessoal. Outra coisa importante, vai ser dado prioridade primeiro ao ramo lobo, segundo ao ramo escoteiro, terceiro ao sênior. O que eu quero dizer prioridade? Tiver que ter uma sede, primeiro ao ramo lobo, depois escoteiro, depois sênior. Porque se fosse analisar, nós teríamos que voltar primeiro para o ramo lobo. Então, só para vocês terem uma ideia como funciona isso, isso tudo está dentro do protocolo de retorno. Para vocês terem uma ideia, são 20 e poucas folhas, tá? Que não são passadas e tem uma equipe especializada trabalhando para nos dar orientações, tá? Nós teremos também nos lugares, chácara, por exemplo, vai ter sempre um automóvel, se for preciso, alguma criança se sentir mal, alguma coisa, para retornar à sua residência, assim como a sede. Feito isso, gente, tudo isso são normas que a gente está seguindo, que a gente vai procurar, nós vamos respeitar com certeza, e vocês já estão cansados de saber o que deve e o que não deve fazer, tipo aglomerações. Precisamos acertar na secretaria alguma coisa. A secretaria fica aberta durante 4 horas no sábado. Então, tentar jogar sempre o horário para 2, 3, 4, até 5 horas da tarde, procurando ver que não haja aglomeração, que é a principal situação que a gente deve evitar. Os nossos chefes já estão como devem agir. Nós temos atividades que são atividades de não contato, de não aproximação. Então, tudo isso nos leva a crer, sim, que a gente terá, a partir do começo de agosto, a condição de voltar, tá? Eu até gostaria que a Dani falasse um pouquinho ali. A Dani foi uma das... Não tinha falado com ela, mas foi uma das que fizeram o curso. Esteja à vontade aí, Dani. Tá aí a Dani? Boa tarde, estou aqui. Boa tarde a todos. Realmente eu acho que esse protocolo ali foi muito detalhado e a gente tem normas, tem exigências para cumprir, é isso que o Rudy comentou, de ele ter que cumprir cada uma das etapas para poder aprovar isso na UEB e só eles dando esse aval que a gente tem a possibilidade de voltar, né? Então não é uma coisa que parte apenas da chefia do grupo Tupinambás, mas de uma autarquia toda que exige protocolos para que a gente possa voltar. Mas isso está cumprido, a gente já tentou fazer isso há bastante tempo, né, Rudy? Mas o principal agora é nós resgatar esses filhos todos que estão por aí, que a gente sabe que tem a chama do escotismo acesa, para poder voltar a fazer tudo aquilo que a gente sempre gosta de fazer. Eu digo no sábado à tarde, eu digo hoje quando eu botei a gente bota a farda de novo e bota o lenço, parece que tudo reacende de uma forma muito intensa e que a gente possa reacender neles também,
dessa forma bem intensa, que eu acho que essa é a vontade de todos. Ok. Mais alguns itens assim, ó, gente. Quanto aos seus filhos, os escoteiros, cada um vai ter, e a gente pede que seja feito um kitzinho, para não seja compartilhado. Então, nos lobinhos vai ter uma atividade, vai precisar lápis, alguma coisa, lápis, o seu cantilzinho, as suas coisinhas, tá? Isso é importante para que não haja um compartilhamento dessas coisas. Então, quanto mais a gente puder evitar, melhor. Então, lá o chefe Anderson, a Michelle ali, vai dizer, olha, vamos fazer tal atividade. Então, já vai ser organizado coisas, claro, simples, mas que cada um tenha o seu cantil, a sua garrafinha, o seu lápis, a sua canetinha, tá? Isso tudo é para a gente poder minimizar os riscos, tá? Outra coisa importante, levar na chácara. Se for preciso, se for tentar, para a gente tentar, eu sei que a gasolina está cara, as coisas estão caras, mas se conseguir, quanto mais pais levarem, não cinco jovens vão para a chácara tudo apertadinho dentro do carro. Isso é um item de aglomeração. Então, se a gente conseguir diminuir isso, é importante, porque 5 jovens de 5 famílias diferentes pode tornar cinco focos, né? Então, eu sei que é difícil, eu sei que a gasolina está cara, mas se a gente puder fazer isso, e eu estou falando isso é justamente porque aquele pai que não quer levar, de repente diz assim, bah, mas vou dar carona para os 3 vizinhos, é constrangedor. Então, eu como presidente do grupo e como chefia, estou colocando essa situação. Não vamos pedir carona, vamos dar um jeito de levar o nosso filho. É poucos meses, tá? Então, porque senão você vai deixar o teu vizinho numa situação constrangedora. Então, vamos tentar evitar. O que eu posso fazer para que o grupo, melhor, para que eu não aglomere as pessoas? E o foco, se tiver alguma coisa, isso é importante, vai para vocês também uma declaração de saúde, que é um formulário de triagem COVID, que é um formulário onde que dias teve, não teve, mas isso é mais para modus operandi, tá? Porque a gente sabe exatamente se teve ou não teve, se os pais têm consciência quanto a isso, tá? Então, dentro disso, a gente vai pegar essa fita aqui, mais alguns dados, e vai mandar para lá. E a fita vai dizer o quê? Vai dizer que sim, nós conversamos com os pais. Sim, a gente mostrou o que o grupo tem e como o grupo vai fazer. Para vocês só ter uma ideia, é um termo de responsabilidade, não deixa de ser um termo de consentimento, mas de responsabilidade, onde nós, como um todo, estamos buscando viabilizar o retorno, mas, ao mesmo tempo, diminuir ao máximo a insegurança, né? Então, é por aí. Eu acho que já foi suficiente, né? 20 minutos, e a gente deixaria mais 20 minutos, se quiserem, aberto, para perguntas. Só aí o Paulo vai mostrar como fazer para que nem todos abram ao mesmo tempo, né, Paulo? Fica à vontade, pessoal. E os chefes que estiverem aí, o Paulo quiser responder, tudo bem. Alguém tem pergunta aí, pessoal? Rudinha, Oi? é uma pergunta, né? Eles estão praticamente há 2 anos aí sem atividades. Eles vão estar com 10 anos agora, né? Eles Sim. voltam como ramo lobo ainda? Ok. Eu deixaria ali, o Paulo, quer responder essa? Rudi, Oi? a gente tinha combinado que, pelo menos nesse primeiro momento, cada um volta para o seu ramo, né? Ok, isso Para aí. que eles resgatassem os laços, a convivência, e para que depois a gente possa fazer as devidas passagens com os protocolos que nós vamos ter que cumprir no momento, mas fazer os rituais de passagem que a gente sabe que é tão importante dentro do movimento, né? Isso aí. A gente tem exceções que a gente tem que fazer. Nós temos crianças que estão entrando no ramo lobo que não tiveram toda a carga de alfabetização. Então, esse ano, gente,
esse meio ano aqui é um ano de transição, que é um ano que a gente tem que abrir exceções. Uma coisa importante, a Dani colocou aí, volta para o seu ramo para que a gente possa realmente fazer a passagem, que é uma das coisas mais lindas que existe no escotismo, tá? Não importa se está com 10, meio ano a mais que a sua idade, isso é uma questão que para eles é muito importante. A gente já teve experiências e é assim que funciona. Os chefes chegaram à conclusão porque eles têm a experiência de anos e anos dentro do grupo de escoteiros, tá? Ok. Pessoal, assim, para organizarmos as perguntas, então, dá para levantar a mãozinha ali. Eu tenho a Marilene na fila e o Altemir Tortelli, que estão na fila. Primeiro a Marilene. O Andy, não sei se está com o microfone aberto, se vai querer perguntar. Então, fica a Marilene após o Altemir, e aí vamos dando sequência nas perguntas. Então, Marilene, pode fazer a sua pergunta? Boa tarde. Pergunta, mais ou menos, dúvida, nas escolas, pelo menos aqui em Marcelino, a gente tem a questão ali que o Rudy falou se está com sintoma, né, não pode participar naquele dia, enfim. Nas escolas, aqui pelo menos, a gente tem a questão se, inclusive, alguém da família, né, está com sintomas, a criança também não pode, né, só para assim a gente, daqui a pouco, algumas pessoas não saibam e, né, daqui a pouco o pai está com sintoma e a criança vai porque é o pai que está, né, vamos supor. Ok. É isso mesmo. É igual, olha só, pessoal, quanto a isso, é muito parecido com as escolas, tá? É isso mesmo. Tem a listinha aqui que vai ter que ser entregue toda semana, é justamente isso. Tem alguém na família, se tiver alguém na família, segure o seu filho em casa, até ter o resultado negativo, tá? Porque às vezes é só uma gripe, alguma coisa. Então é igual à escola. Isso. Na verdade, assim, eu falo porque eu trabalho em escola e a gente já deparou com muitas coisas assim, ó. É só sintoma, a gente, né, não é o Covid. E daí a gente já se deparou com isso, acaba indo para a escola, né? Para observarem bem que mesmo sendo sintoma, achando que não é o Covid, né, eu acabo comentando porque são umas coisas que a gente já se deparou na escola com isso, né? Como eu trabalho na escola, daí para dar uma reforçada, na verdade, né? Só para vocês terem uma ideia, existe um formulário de triagem que toda vez que o jovem é complicado, gente, é preenchido à mão, ok, mas foi o jovem, ele vai ter que levar esse formulário de triagem todo sábado, tá? Isso aqui tu responde em 2 minutos. Não é igual uma declaração de conformidade, a declaração de verificação em conformidade. Não, desculpa, errei. Termo de ciência uma vez só. Mas o formulário é justamente isso. Na verdade, esse formulário, gente, é justamente para você parar em casa e verificar se alguma coisa, alguns sintomas desses estão acontecendo no grupo familiar. Se tiver, nem precisa mandar, tá? Que daí vai ter que ser assinado para o responsável e a criança a gente vai ter que ligar para o responsável, tá bom? Para ver se realmente não é isso. O Altemir Tortelli, então, pode seguir nas perguntas? Boa tarde a todos e a todas. Com certeza é um momento importante de reencontro, né? E os nossos filhos, com certeza, mais do que nós, talvez estejam muito ansiosos em poder se encontrar novamente, poder estar junto com todas as turmas. Duas questões. Uma, se esse protocolo que foi apresentado aqui, ele é um protocolo que está dialogando, submetido à Secretaria de Saúde do município. E a segunda, se quando vocês desenharam a volta, não pensaram talvez a possibilidade de fazer, como assim, em muitos locais, as escolas também fazem não voltam todos os alunos no mesmo período. Por exemplo, os sábados começa sempre, anteriormente era com sábado das 2 e até às 5. Você não teria uma possibilidade de evitar uma aglomeração maior, porque pelo que eu lembro, chegava próximo a 100 crianças dos 3 níveis, né? Se a possibilidade de fazer, de repente, em 2 turmas, em 2
em horários diferentes ou em sábados intercalados, se essa possibilidade não foi pensada. Não, foi pensado sim, Altemir. Na verdade, o que está acontecendo agora é que a gente não sabe quantas crianças retornarão, tá? Nós éramos 130 crianças, nós éramos no grupo em 130, claro, com economista, então vamos botar ali 100 crianças. Hoje nós temos 34 inscrições feitas. A gente não tem consciência, a gente não sabe exatamente quantas voltarão. É proposto sim, se tiverem um número maior de 50% das crianças, a gente começa a dividir. Então, só para você ter uma ideia, tem que voltar 50 crianças, tá? Se isso acontecer, nós temos sim, dentro desse plano, a questão de chefes que poderão se dividir, então a área da chácara pode fazer 2 turmas bem divididas, ou intercalar turnos também, tá? Então, a gente precisa, no primeiro momento, só para ter uma ideia, no primeiro momento nós temos 34 inscrições. Então, a gente não sabe quantas vão voltar. Então, isso cada chefe, no começo da primeira atividade, vai determinar, olha, eu tenho tantos lobos, eu tenho tantos escoteiros, eu preciso fazer essa atividade em 2 vezes. Bom, feito isso, lembra que eu falei, primeiro os lobos, segundo os escoteiros, terceiro os sênior. Se for preciso, a gente começa com o sênior no sábado de manhã, com os lobos, um na chácara e um aqui. Então, existe todo esse planejamento dentro dessas orientações, desse protocolo. Esse protocolo, sim. Acho que não. Esse protocolo, sim, está de acordo com a Secretaria da Saúde. Ele foi elaborado via Porto Alegre. Existe médicos dentro do grupo. É toda uma... eu falei, eu vou ter que apresentar isso na segunda, terça-feira e esperar que eles nos dê a liberação. Ou seja, nós temos que estar dentro das normas municipais também, tá? Acreditamos, a gente fez um checklist, acreditamos, junto com pessoas da própria secretaria, porque a gente tem pessoas da secretaria dentro do grupo também, que a gente está bem encaminhado. Mas, aquilo que eu falei, e essa reunião faz parte do plano, assim como todas as outras situações, fotografias, espaço aéreo, treinamento, é tudo filmado e mandado e tal. Então, está muito bem arranjado, acredito, mas volto a dizer, todas as colocações que vocês nos fazem, a gente vai levar em consideração, porque o grupo somos pais, né? É isso que funciona. Respondi, Altemir? Sim, mas talvez o elemento de termos em turmas separadas, em horários diferentes, também pode ser um elemento motivador e estimulador dos pais terem mais tranquilidade, eu acho. Sim. Pais e todos os monitores, todos que participam. Né? É assim, ó, nós não tivemos baixa de nenhum chefe, muito pelo contrário, nós devemos estar recebendo 4 novos chefes. Então, nós temos um grupo, esses chefes são chefes que regressaram ao grupo. Então, nós temos uma sede extrema. Nosso grupo é um grupo privilegiado, tá, gente? Isso é importante colocar para vocês. O nosso grupo tem uma sede absurda, 2 sedes boas, né? Então, nós temos espaços físicos que nos darão condições. Mas, sim, nós vamos reunir, a gente vai dizer, eu tenho 10 crianças, consigo fazer dentro de segurança. Não, vamos fazer em 2 turnos, ok. Vamos fazer em 2 turnos. Outra coisa, a volta é progressiva, tá, gente? Isso é importante. Nós não vamos pensar que vai ter atividade todos os sábados, que a gente não vai conseguir. Isso é uma retomada das atividades. Isso não nos penalize se a gente disser, gente, hoje não vai dar. Hoje a gente vai fazer de tal maneira. Nós vamos tentar fazer sempre da melhor maneira, tá? E fique bem tranquilo quanto a isso, de conversar com... Eu acho que vocês todos têm um canal de conversa aí, mas eu pediria que, quando vocês tiverem alguma coisa, jogue direto no chat de ramo, tá?
não trabalhem com a possibilidade de jogar no grupo ali e começarem a discutir no grupo. Deixa o chefe de ramo pegar e ele vai fazer a triagem e vai jogar para nossa reunião, tá, gente? Porque às vezes começa um quer sim, um quer não e tal. Então, dê uma sugestão, joga para nós que a gente faz isso com certeza com carinho, tá? A próxima, as perguntas é a Andy. Pode fazer a pergunta e depois a Arielle. Boa tarde a todos. Eu queria só colocar, na verdade, uma contribuição nessa questão do retorno, porque eu acho que a gente ficou praticamente um ano e meio, né, afastado das atividades, e a gente tem outras repercussões além da questão da doença que está afetando os jovens, e não falo isso porque converso com bastante pessoas, bastante colegas da área da psicologia. Então, eu acho que esse retorno vai auxiliar muito a questão da saúde mental dos nossos filhos, e com essa pandemia muitos foram afetados, né? E eu acho que está tudo muito bem organizado e bem elaborado aí os protocolos. Claro que nem diz o Rudy, não existe nada que seja sem risco, né? Mas eu acho que como teve o retorno também das aulas escolares, né? Acho que sim, é o momento da gente retomar mesmo as atividades, que isso fazia tão bem para eles, né? Ok. Então, a Arielle pode fazer. Boa tarde, então, para todos aí. Só uma dúvida aí na questão do retorno, tá? Vai ser, enfim, aprovado, levado à UEB, esse protocolo, enfim, e em sendo aprovado, as atividades retornam com qualquer número de pessoas, enfim, de lobinhos, no nosso caso, que o meu filho é lobinho, por exemplo, vai ter 5 ou 10 lobinhos, elas retornam da mesma forma? Sim. Independente do número? Dependente do número. Vai voltar às atividades. É claro, aquilo que eu falei. Em determinado momento, deu uma antiga bandeira preta, ele tinha, agora é 3A, aquele negócio 3AAs, né? Bom, piorou tudo. Que não vai acontecer, eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Já é quase uma convicção, porque tu tem que ter pensamento positivo, tomara. A gente vai refazer o plano, mas as atividades voltam, independente do número de lobos, independente do número de escoteiros, porque nós temos que continuar o grupo começou com 5 escoteiros, e se for preciso a gente vai começar dos 5 escoteiros, por aí o caminho. Só que a gente está muito bem de chefia, tipo, voltaram 3 chefes, então isso nos dá a garantia que a gente tem condições de fazer um trabalho muito bom. Ok, obrigada. Nós temos na sequência Arley para fazer sua pergunta. Fique à vontade. Boa tarde. Eu só queria parabenizar o trabalho de vocês e agradecer, porque o voluntariado, vocês se dedicar aí nesses sábados e muito mais que isso, então só parabenizar e agradecer. Eu acho que como nas escolas, não tem por que não voltar, né? Na verdade, as escolas tem escolas aí que estão a turma cheia, 30 alunos, 30 e poucos alunos numa sala fechada, então não tem por que ao ar livre eu ter medo desse vírus, né? Daí vamos dizer, mitigar, a gente pode mitigar muita coisa, mas evitar não tem como evitar 100%. Então, parabéns para vocês e bom trabalho. Ok, obrigado. Rudy, eu só queria fazer uma complementação dessa questão. Como você falou, nós temos muitos chefes e imagina assim, o Ramo Lobo tem 5 patrulhas, cada chefe com uma patrulha pode fazer uma atividade diferente por patrulha. A chácara é grande, tem 30 mil metros quadrados, né? E nós podemos fazer um ramo, atividade na sede e outros 2 na chácara. Certamente vai ser reduzido no início o número de pessoas participando, mas mesmo assim, dentro da atividade é possível separar por patrulha, fazer um distanciamento maior
Isso, na própria atividade, nós já vamos prever essa questão de ter que separar por patrulha, então 4, 5 num canto, no outro. E como a hora livre, nós temos espaço, eu vejo que é bem tranquilo isso. Então, eu acho que tá bem. Nós temos 2 perguntas que foram feitas pelo chat aqui. Uma foi, acho que praticamente respondida, do Murilo, né, que praticamente ficaram 2 anos sem atividades no ramo lobo e se voltam no mesmo ramo. Então, como a Dani falou, nós sugerimos que os jovens, mesmo com idade, que deveriam já ter passado por ramo, lobinho já deviam estar no escoteiro já no sênior, eles voltem para o ramo que eles estavam. Então, se é lobinho, já teria idade de escoteiro, volta no ramo lobinho, e aí nós vamos ajustando essa passagem de ramo aí de uma outra forma, justamente para não perder o vínculo com as amizades, com o ramo que ele já participava anteriormente. E uma segunda pergunta, Rudi, que é se já haverá inscrições para novas crianças nessa volta. Sim. Sim, haverá inscrições. A gente tem, claro, prioridade sempre para os jovens que já estão. Então, se algum jovem não está inscrito, eu pediria que se inscreva lá no Paxtu, porque isso é uma recomendação da UEB de não fazer nenhuma atividade sem estar inscrito no UEB. Isso é uma questão de seguro, de várias coisas que são pertinentes a isso. Quanto aos jovens, a inscrição de jovens novos nós teremos, sim. É claro que, tipo, o lobo sempre a gente tem que dar uma analisada, ver a que ponto, que idade e tal, mas já tem algumas pessoas que nos pediram e a gente já disse ok. E a gente vai andando dentro do que a gente vai percebendo, dá para trabalhar com esse número de pessoas, a gente trabalha. Se tiver que fechar, a gente fecha. Eu gostaria que vocês não divulgassem muito. Tem algum parente, beleza, mas não saísse ao léu, tipo, divulgando, vai abrir e tal. Vamos primeiro organizar a casa, tá? Então, fazer um meio termo, não tirar a esperança daquele jovem amigo do amigo de vocês, ok, a gente acha uma condição, mas não sair divulgando muito isso. É assim que a gente trabalhou sempre e dá certo, tá? É por aí o caminho. Eu vou dizer assim, Paulo, mais 5 minutos, depois a gente finaliza, tá? Então, se tiver mais alguma pergunta, até para a gente ficar dentro daquilo do combinado, do acordado. Me permite, eu gostaria de falar. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Parabenizar o grupo pelo retorno. Dos 6 grupos, o primeiro que está tomando a iniciativa de retorno é o Natalino, tu tinha visto. Estamos envelhecendo, né? Estamos aí, não engorda enquanto... Para vocês que não conhecem, o Natalino é o chefe, é o que comanda a região aqui, tá? Então, as mijadas sou eu que recebo dele. Não, também não é assim, né? É só uma colocação com relação ao protocolo, que para o retorno do jovem, ele tem que estar frequentando a escola, que de repente passou ali. O Rudi vai ter que fazer toda essa correria toda, e o pai, no final, ainda o filho tem que estar frequentando a escola para poder frequentar o movimento, né? Isso faz parte do protocolo. Então, mas era essa colocação que eu queria fazer. E parabenizar pelo retorno. É isso aí, chefe. Ok, chefe Natalino. É que assim, se o pai o jovem já começa a frequentar a escola com 6 anos e meio. É uma das situações que tem para entrar no movimento. Se o pai não está mandando o jovem ao colégio, também aos escoteiros ele não vai mandar, né, Natalino? Então por aí. E a gente só pode abrir a atividade com a volta com as voltas das aulas, a gente pode. Mas eu só fiz essa colocação, Rudi, porque de repente um pai acha que não é viável o filho estar na escola por causa do tumulto, muito aluno, lá tem escolas aí entendi. 1.000 alunos, né?
E aí não vai para a escola, mas no sábado eu vou mandar ele para o movimento escoteiro. O protocolo não permite, só para fazer essa colocação, que às vezes os pais ficam na empolgação, agora meu filho vai para o movimento, sem saber dessa ressalva, que o piá tem que estar frequentando a escola, né? O pai tem que estar mandando ele. Ok. Eu não tinha lido dessa maneira. E se tiver algum caso, gente, entre em contato direto com o chefe Anderson para conversar sobre isso, se tiver algum caso de vocês nessa situação, tá? Com o chefe Anderson, não. Com o chefe de cada ramo, no caso, o Paulo, o Anderson e o Marlon, tá? Chefe Rude, última pergunta, se possível. Na verdade, nesses 2 anos, eles cresceram que nem umas alabrinhas, né? Tá. Então, na verdade, aquilo que eles usavam, não usam mais, né? E aí, nessa transição, como nós estamos falando aí de 6 meses, praticamente, para ir para o outro ramo, como é que a gente faria? Adquire igual o uniforme? A gente consegue ver alguma coisa paralelo? É só para daqui a pouco a gente não fazer investimento. Entendi. Uma dúvida legal. Eu acho que a gente vai ter que agir com bom senso, né, gente? Paulo, Dani, o que vocês acham aí? Alguém dos lobinhos? Eu acho que é o bom senso. Não compre enquanto a gente não tiver uma decisão sobre isso, tá? Por favor, deixe acontecer. Mas ele vai para o lobinho, não serve mais. Mete uma camisa vermelha, vamos trabalhar, porque daqui um pouco ele vai para o lobo, vocês vão ter que comprar uma roupa de lobo? Não, ele vai para o escoteiro. Então, antes de qualquer coisa, deixa a gente tomar isso aí a gente não tinha conversado. Então, não compre nada. Deixa a gente ver. Falando dos lobinhos, né? Nós até comentamos isso numa das nossas reuniões sobre a questão do uniforme, porque a gente, né, vê que o lobinho tem uma hora que despenca, né? Que o uniforme está estourando quando eles estão próximos ali da passagem. E nós não vamos exigir o uniforme do ramo lobinho no início, né? Justamente por conta de que a gente não sabe da motivação da criança para voltar para a atividade, né? E a gente também não sabe se ela vai querer permanecer, porque como a gente passou muito tempo afastada, a gente vai ter ali um trabalho, né, que nem a Dani disse, de reconquistar a criança, né, de reacender o fogo pelo escotismo, essa paixão, essa vontade de participar. Então, dos lobinhos, vocês não precisam se preocupar com o uniforme. Eu acho que nós vamos por aí, né, Dani? Escoteiro e Paulo, né, Paulo? Por aí o caminho, né? Não sei... Rudy, assim, a gente percebe pelos uniformes escolares, né? Eles ficaram o ano passado inteiro em casa e todos os pais devem ter se dado em conta que na hora de voltar nada servia. Então, a camiseta vai continuar servindo, né? O lenço também. Então, o lenço que simboliza o grupo, então vamos botar o lenço no pescoço, a camiseta vermelha e vamos para a atividade. Depois a gente reconhece o restante, né? Então a gente já está... Paulo também, né, Paulo? Sim, no ramo sênior também, o uniforme é o menor dos problemas. Então, é voltar e depois, quando voltar uma normalidade, que a gente vai ver a questão do uniforme. Mas, a princípio, a ideia é voltar para a atividade, né? Essa questão. O que nós... Olha aqui, ó, gente, eu vou colocar uma coisa bem importante. Nós não estamos preocupados com uniforme, nós estamos preocupados com segurança e que eles voltem a CV, tá? Isso que a gente quer. A gente quer que eles voltem a CV. Pode não se tocar, mas que se enxerguem, se conversem de longe, ok. Isso é importante para nós, tá? Nós não vamos fazer cobrança de coisas que não foram feitas, de atividades. Não é o momento. O momento é de crescimento das relações. É isso que a gente quer. Mais nada. Eu queria só confirmar com a Andy e a Arielle que tem aqui... Vocês pediram de novo a palavra? Eu tenho aqui a Andy e a Arielle. Tá. Posso? Não, só uma dúvida a respeito do Paxtu, que o Rudy acabou comentando da inscrição no Paxtu. Como faz tempo, eu já não me recordo mais como é que é. Quem fez a inscrição lá na sede tem que fazer a inscrição também no Paxtu? Eu não me recordo. Não precisa. Não? Tá. Isso. A inscrição são feitas via Paxtu, sim, mas quando fizeram na sede, nós fizemos por vocês. Entendi. É o seguinte, gente,
vão para o sábado, se não tiver inscrição, a gente vai fazer, mas aquilo que eu falei, calma, sem muita pressa. Se não tiver dinheiro, também não faço. Digam para nós, ó, mais adiante, ok. Isso também é importante. Não foram cobradas mensalidades para trás. E quem pagou ano passado as mensalidades do ano todo vão ser usadas na mensalidade da metade para cá. Então, tudo isso também não é por falta de dinheiro, não é por falta de uniforme, não é por falta, é por duas coisas. A gente vai querer segurança e a volta deles para eles se reencontrarem da melhor maneira, sem se tocar, mas se enxergando. Tá? Tem uma pergunta aqui no chat que acho que é da mãe da Duda. Ela pergunta assim, a Duda está somente em aula remota, ela pode retornar? É que a escola dela não está com aula presencial ainda, então ela não está indo porque a escola não tem aula presencial. Ok, eu vou... Aí se o Natalino, o Rudy, pode... Nós vamos, nesse caso... Meu filho o Francisco também tem essa situação, ele não está indo, a turma está em aula, mas ele está ficando... Nós faremos uma consulta via web, tá? Então, eu junto com o Natalino, em caso de exceções, vocês joguem pro chefe de sessão, chefe de ramo, e a gente faz uma consulta para a web, tá bom? Nós temos normas que a gente vai cumprir e é fácil de cumprir, tá bom? Desculpa, mas eu entendo que eles estão participando das aulas, só não estão... Sim, eu não sei te responder agora, tá? Isso aí. Essa situação, eu não sei te responder. Eu pediria permissão para fazer essa consulta e te retornar, ou eu retorno quem for pedir, né? Então, passem o nome de vocês para o Marlon ou para o Anderson, e aí a gente vai fazer as exceções exatamente. Porque tem coisas que são exceções, gente, que as pessoas não botaram no papel também. Então, vamos tratar as exceções como exceções. Tá? Isso. Mas... Para complementar, eu acho que muitas questões a gente vai esclarecendo ali no grupo dos pais, cada sessão tem o seu grupo, né? Então, como preencher esse formulário, tudo isso a gente vai explicar com mais detalhes depois, né? Agora foi uma reunião mais formal que nós temos que apresentar para o EB, que a gente fez uma reunião com os pais e apresentou essa questão da volta, né? Então, mais detalhes, mais informações, a gente vai conversando com vocês no grupo específico dos pais de cada ramo, tá? A gente vai esclarecer mais, vai deixar mais vontade para que não fique nenhuma dúvida sobre isso. Então, era isso, Rudy. Então, pessoal, eu acho que a gente não conseguiu responder, tirar todas as dúvidas, talvez, mas a maioria. E a gente tem, hoje é dia 10, vamos pensar que a gente tem no mínimo 20 dias para trabalhar em cima de dúvidas, de questões, de melhorias. Então, tudo isso vai fazer com que a gente chegue em agosto bem, tá? Eu gostaria de agradecer em nome do grupo, então, a presença de todos os pais, sempre lembrando que o grupo, todos fazem parte, os pais são associados do grupo, ou seja, não é o jovem somente, todo mundo ajudando para que a gente possa tornar os nossos jovens ainda melhores, tá? Fazer com que essa semente brote lá na frente, brote uma árvore muito imponente, tá bom, pessoal? Agradeço de coração, a saudade é grande de todos os chefes, eles vão com certeza dar uma coisa que é muito importante para os jovens, para os filhos de vocês, ou netos, enfim, que é amor. Isso aí com certeza vai ter, tá bom? Um grande abraço, obrigado a todos. Obrigado, Rudy. Valeu. Obrigado. Vamos fechar aqui, então. Então tá, pessoal, prazer em ver todo mundo aí de volta.